conseguir talvez superar, inclusive a expectativa do meu governador também, que eu sei que ele espera muito aqui do nosso clube, e faremos com certeza o possível e o impossível. Bom, como disse o Walter, aqui é um espaço cultural, um centro cultural, tá? Aqui nós transformamos vidas. Aliás, o lema do ano tem tudo a ver com o que fazemos aqui. Nós também, além de escola, nós também temos uma ONG, temos muitos projetos sociais aqui. Não vou falar de todos porque meu tempo é 5 minutos, não daria tempo, mas entre outras coisas, nós temos um projeto aqui muito bacana chamado Brasil Sem Fome. A gente hoje cadastra famílias, leva cesta básica através dos alunos voluntariados da Faculdade Uniesp. Temos uma parceria com esses alunos. E com essa parceria com alunos voluntários de uma faculdade, nós desenvolvemos aqui 14 projetos sociais. E por que estou falando disso? Porque em todos esses projetos sociais, nós vamos levar a bandeira do Rotary. Já levamos, na verdade, né? Desde que eu entrei no Rotary há 2 anos, fui convidada a entrar no Rotary por conta de cursos. A princípio era um projeto para se montar um camping, alguma coisa, ainda não descartamos isso, não conseguimos realizar, mas não descartamos. Mas desde então, todos os projetos sociais que já eram desenvolvidos continuam sendo, e agora levando a bandeira do Rotary Club Externo. Então, eu acho que é um compromisso nosso, né, levar a imagem pública do Rotary aos 4 cantos do país. Eu uso a mim como exemplo porque eu, por exemplo, não sabia de tudo isso que o Rotary faz. Se soubesse, já teria entrado muito antes. Eu já fui convidada muitas vezes em outros clubes a ir ao Rotary, e a princípio, a pessoa que me convidava não sabia me explicar exatamente o que é Rotary, tá? Então, eu me uso como exemplo. Eu acho que a gente deve falar mais do Rotary, a gente deve mostrar mais o que o Rotary faz. As pessoas não sabem o que o Rotary faz, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas se juntariam a nós, se juntariam a esses projetos sociais, se soubesse tudo que o Rotary faz. Eu fiquei assim maravilhada quando entrei no Rotary e comecei a saber de tudo que o Rotary faz. Depois do último PETS, eu voltei assim muito animada a começar um projeto que já estava dentro de mim há muito tempo. Desde muito jovem, eu sempre me incomodei muito com o problema dos moradores de rua. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, sempre fui. Então, a primeira vez que eu vim aqui para São Paulo, né, eu era de Guarulhos, a primeira vez que eu vim para São Paulo e vi um morador de rua, eu passei uma noite mal, eu não entendia como o ser humano estava naquelas condições, e eu fui levando isso pela minha vida fora. Mas eu me sentia sozinha, vamos dizer assim. Eu falava, o que eu posso fazer? Não me sentia capaz de fazer algo, a não ser de ajudar um, tentar ajudar outro, mas de fazer algo realmente grande. E no Rotary eu encontrei essa força, eu encontrei essa coragem, sabe? Eu me sinto assim, amparada pelos companheiros. Depois do último PETS, do curso que fizemos, o PETS é um curso que fazemos para estar aqui como presidente, eu voltei assim bem encorajada. E na próxima reunião falei na mesa, falei, gente, olha, pode ser uma utopia, mas eu quero, para essa minha gestão, falar de um problema, não só falar, eu quero agir. Vou lançar um movimento chamado, lançar um movimento chamado Dignidade Já. Vocês acham que é uma utopia? Aí o pessoal do meu clube, não, é ótimo, vamos fazer isso sim, sabe? Precisamos fazer isso. Então assim, o movimento foi lançado já há 2 meses atrás, e graças a Deus hoje nós já temos 3.000 assinaturas de apoio a esse movimento. Por enquanto ele é um movimento, mas queremos que ele se transforme num projeto muito ousado. A princípio nós vamos discutir bastante com os vereadores se já existe. Lei já existe, não está sendo cumprida, mas se precisa, eu vou fazer uma pergunta aos vereadores, precisamos fazer uma nova lei para a gente conseguir resolver o problema dos moradores de rua, principalmente das crianças, porque a nossa Constituição já diz isso, o ECA já diz isso, mas eu acredito que vai precisar ainda se fazer uma lei específica para a cidade de São Paulo, para que a gente consiga resolver os problemas dos moradores de rua, principalmente das crianças, né? Porque eu digo sempre, se a gente tirar uma criança hoje da rua, com certeza a violência é um bandido a menos amanhã. Enfim, não vou me alongar, convido a todos que quiserem participar conosco desse movimento, né, vir até aqui as nossas reuniões. E onde queremos chegar? Daqui a 5 anos talvez, ter uma fazenda estruturada para receber essas pessoas, para educar essas crianças, para tirar esses velhinhos da rua, levar para essa fazenda, um local onde as pessoas possam plantar,
comer, sabe? Tenham um lugar que elas recebam muito mais do que só comida e de que roupa, que elas recebam amor. A gente quer, né, nesse espaço, doutrinar as pessoas que lá ficarão para receber os próximos e incentivá-los a melhorar de vida. E quem sabe, depois de ressocializados, eles voltarem à cidade, ou continuarem morando lá e cuidando dos próximos que vão chegando. Enfim, parece até hoje uma utopia, mas daqui a 5 anos eu quero estar aqui falando, ó, conseguimos, já temos uma fazenda, um local, e estamos levando para lá, sei lá, 100, 200 mil pessoas, não sei quantas nós conseguimos levar. Bom, enfim, vou parar de falar, que meu 5 minutos já deu. Vou aqui, né, dar posse ao meu conselho diretor desse ano votário 2013 e 2014. Então, o nosso primeiro vice-presidente será